de Deus para nesta madrugada nos trazer então aquilo que é vontade de Deus e planos de Deus para nós. Vamos rezar então por ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Hoje, Jesus quer nos mostrar Ele como modelo, como exemplo. Ele é o nosso modelo em tudo, no nosso seguimento rumo ao Pai. Ele é o caminho para o Pai. Jesus hoje quer nos contar o segredo da santidade e da felicidade. E junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver o modelo dele, nós vamos aprender com vários santos. Hoje você vai ficar amigo até de alguns santos e santas que você não conhecia. Hoje você vai conhecer. Hoje eles vão te ajudar. Um deles, eu quero começar já. Jesus é o modelo do abandono no amor do Pai. Eu quero começar chamando uma santinha que é muito amiga nossa, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. E já começo esse momento formativo com essa palavra tão forte que eu peço que você grave no seu coração, que você anote no seu diário espiritual essas palavras tão importantes ditas por Santa Teresinha. Jesus não pede grandes ações, mas somente o abandono e a gratidão. Vou repetir. Jesus não pede grandes ações, mas somente, que palavra forte quando ela diz somente, o abandono e a gratidão. Porque nessas duas palavrinhas estão contidas tudo, tudo. Por isso que Deus hoje quer simplificar para você hoje o caminho da felicidade e o caminho da santidade. Abandono e gratidão. E até mesmo o abandono, esse entregar-se totalmente. Porque uma das coisas que vamos meditar, está no nosso livro de hoje, é Jesus dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse abandono é fruto da gratidão. Você só se abandona nas mãos de alguém que te ama muito, que você tem certeza que te ama, que cuida de você. E se te dá alguma coisa amarga, é para o seu bem. É para o seu bem. É um remédio que vai te curar. Um pai e uma mãe só dão algo amargo para um filho, algo difícil, doloroso, se é para o bem. Só podemos fazer esse abandono quando temos experiência do amor e temos gratidão. Gratidão, gratidão. Então eu queria começar com essa experiência tão forte que a irmã Maria Joana teve, né? E não vou chamar ela aqui não. Essa experiência tão forte que ela teve numa quaresma de São Miguel, de experimentar que ela estava nas mãos de Deus. Toda dificuldade, Deus, o próprio Espírito Santo, a conduziu a esse abandono. Eu peço a você que comece com essa canção, já transforma numa oração pedindo que essa pregação não seja somente algo formativo para você, mas seja algo que seja uma mudança mesmo, uma guinada, uma transformação. Ela precisou ali, o Espírito Santo a impulsionou a fazer um abandono, a se entregar. Tão estranha aquela doença, né? Realmente nós somos atacados de todos os lados. Existem inimigos espirituais que não gostam de nós. Temos que enfrentar o demônio, a carne e o mundo. Estamos numa guerra, por isso somos exército. Estamos numa terrível e tremenda guerra. Mas a nossa vida está onde sempre esteve, nas mãos do Senhor. Eu peço que você, com essa canção, peça a Deus a graça de, ao ouvir essa pregação, você tomar uma decisão de se abandonar nas mãos do Senhor. Nada é maior
sombra da morte, não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei, não temerei, não temerei nenhum mal. Comigo estás, não temerei nenhum mal. Comigo estás, minha vida está onde sempre esteve, em tuas mãos. Sois meu amparo, meu refúgio e proteção. Minha vida está onde sempre esteve, em tuas mãos. Sois meu amparo, meu refúgio e proteção. Eu te convido já agora a colocar aqui no chat essa proclamação. É importante tomar atitude. Diga com a sua voz agora: minha vida está onde sempre esteve, em tuas mãos, Senhor. E eu renovo essa entrega. Escreve isso: minha vida está em tuas mãos. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Esse passo de abandono, Deus lhe pague, irmã Maria Joana. Assim como a irmã experimentou a compor essa música no momento de grande dificuldade, você também dá esse passo, faz essa proclamação. Isso é importante. A minha vida está em tuas mãos, Senhor. Deus não espera grandes coisas de nós, disse Santa Teresinha. Somente abandono e a gratidão. E só se abandona nas mãos de Deus quem teve uma experiência do amor dele. Se você não teve ainda, tenha certeza que nessa quaresma, rezando com o Instituto Hesed, o Espírito Santo vai te dar uma experiência desse abraço de Jesus, desse amor de Jesus, desse amor de Deus. Porque a gratidão, o amor de Deus nos constrange, como está escrito na Bíblia. O amor de Deus nos deixa sem jeito. A gente fica, sem saber como retribuir. E a retribuição que Deus espera, a demonstração da nossa gratidão, é esse abandono integral, inteiro, total nas mãos de Deus. Então, nós queremos hoje começar meditando o início do ministério de Jesus. Jesus é batizado no Rio Jordão e Jesus é para nós o modelo de abandono nas mãos do Pai, desde o início e no fim do seu ministério. Você vai ver como é incrível que no início do seu ministério, Jesus vai pedir perdão. Jesus tinha pecado? Não. Se fez igual a nós em tudo, exceto no pecado. Mas o batismo de João Batista era para os pecadores. Era um batismo de arrependimento dos pecados. Jesus vai ali, entra na fila dos pecadores, pedir perdão. De quais pecados? Dos pecados da humanidade, porque a palavra diz que Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ali Ele, como homem, foi pedir perdão pelos pecados do homem, do ser humano. E quando Jesus se humilha, o Pai o exalta. João Batista nem quer batizar o Senhor, mas o Pai o exalta. O Pai faz descer o Espírito Santo na forma corpórea de pomba sobre Jesus e se faz ouvir a voz do Pai: este é o meu Filho amado, muito amado, em quem eu ponho todo o meu afeto, todo o meu carinho, todo o meu amor, todo o meu agrado está nele. Nessa hora diz que se abriu os céus se abriram. E veio o Espírito Santo sobre Jesus e a voz do Pai se fez ouvir. Nessa hora, Jesus teve uma experiência profunda como homem. Pela primeira vez na história, um homem ouve Deus dizer, porque Jesus é Deus que se fez homem, um de nós da nossa raça, ouve Deus dizer que Ele é a coisa mais importante que existe para o Pai. Que Ele é o maior tesouro que o Pai tem. Que sem Ele o Pai não é nada. Ele é
imagem e a única imagem do Deus invisível. Ele é a expressão do seu ser, como está em Hebreus, como está em Colossenses, como está em Efésios. Ele é o tudo do Pai. E o Pai declara que Ele é o seu tudo. É como se o Pai dissesse assim, né, trazendo para as nossas palavras: meu filho, você é meu tudo. Eu sou apaixonado por ti. Você é a minha essência. Você é tudo que eu tenho. Você é toda a minha riqueza. Porque o Filho é o conhecimento do Pai. Por isso que é chamado de verbo. Então, tenta imaginar isso. Um homem ouvindo Deus dizer que Ele é aquilo que existe de mais importante para Deus. Que Deus precisa dele. Que Ele é o tudo. Imagina uma pessoa sem o coração. Não vive. Jesus é o coração do Pai. O Verbo, o Filho, é o tudo do Pai, é o centro do Pai. Então o Pai declarou isso para um homem. Tudo isso que a segunda pessoa da Trindade é, agora Deus está falando para um de nós. Deus está falando: você é meu tudo. Sabe por quê que Deus fez isso? Para que Ele um dia pudesse olhar para você e dizer a mesma coisa. Porque em você Ele vai ver Jesus. E quando Ele vê Jesus em você, Ele vai dizer as mesmas palavras: tu és o meu filho amado, tu és a minha filha amada. Em ti eu ponho todo o meu afeto, toda a minha alegria, toda a minha felicidade está em você. Claro que é em Jesus que o Pai tem toda a sua alegria. Mas você é Jesus, você é o corpo de Cristo, você é um com Jesus pelo seu batismo, por cada Eucaristia, por cada luta para você se configurar a Jesus, deixar os pecados, cada dia mais lutando. Quanto mais limpa a sua alma estiver, como um espelho, que o Pai se olha e diz: tu és a minha alegria, a minha felicidade, tu és o grande amor da minha vida. Jesus ficou tão inebriado nesse amor do Pai, que Ele se abandonou. Jesus deixou que esse amor do Pai o conduzisse conforme o Pai quisesse. Quando você se sente amado por alguém, você sabe que alguém te ama de verdade, você deixa essa pessoa te conduzir pelos caminhos que tiver que ir. Você vai, porque você sabe que essa pessoa te ama. Por isso, quando um pai e uma mãe se dedicam, se sacrificam pelo filho, eles podem corrigir, eles podem brigar, porque por mais que o filho relute, no fundo ele sabe que aqueles pais são apaixonados de amor por ele. Não são pais que só chegam para reclamar, só chegam para brigar, só chegam para a parte negativa. Não, são pais que dão afeto, dão carinho, dão sacrifício de vida pelos filhos, dão atenção e por isso têm autoridade espiritual para poder corrigir e mudar o que está errado. Assim também, Jesus experimentando o amor do Pai, olha que profundo, ele como homem, ele se deixa levar. Por isso a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo conduziu, olha o abandono. Jesus se entregou ao amor do Pai, que é o Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho. Espírito Santo, uma comparação muito pequena, mas às vezes é bom usar. Nós temos que nos tornar crianças para entender as coisas, os mistérios do reino. Imagina uma cola que une o Pai e o Filho. Essa cola é o Espírito Santo. Ele é o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai. Esse amor é uma outra pessoa na Trindade. É o Espírito Santo, uma pessoa real. Igual ao Pai, igual ao Filho. Essa pessoa é o amor do Pai e do Filho. E o Espírito Santo leva Jesus para onde? Para ser provado, para ser tentado. Olha só, né? Deixa eu ver aqui. O Espírito Santo vai levar Jesus. Não sei mexer direito nesse trem aqui, Jesus. Vamos. Ah, tá, pronto, estou conseguindo. Olha só, gente. O Espírito Santo vai levar Jesus para o deserto. Acho que eu não coloquei aqui o versículo bíblico, mas no versículo bíblico eu lembro de cabeça, tanto Mateus, está aqui, graças a Deus. Lucas 4 e Mateus 4 dizem a mesma coisa. Cheio do Espírito Santo,
voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio 40 dias. Durante este tempo ele nada comeu e, terminado esses dias, teve fome. Logo depois dessa fome, ele foi tentado pelo inimigo. E em Mateus 4 diz assim, versículo 1: Em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo demônio. Quando você sabe que Deus te ama, mesmo que Ele te conduza para você passar por um momento de prova, você sabe que aquilo é amor. Jesus precisava amarrar o demônio para enfrentar o seu ministério público. Jesus precisava, como Ele mesmo vai dizer, se um homem forte guarda a sua casa, Ele está falando do demônio, que através de Adão e Eva tiveram poder sobre o ser humano. Ele diz, esse homem forte está seguro, guardando a sua casa. Mas se chega um outro homem mais forte do que ele, amarra ele, não é? E toma tudo aquilo que ele tinha tomado posse. Quem é esse homem mais forte? É Jesus. Jesus chegou, Jesus veio e dominou o império de Satanás sobre o ser humano. Jesus conseguiu vencer as tentações que nunca nenhum homem tinha conseguido vencer. Desde Adão e Eva, nenhum patriarca, nenhum profeta conseguiu amarrar as forças do demônio ao ser tentado pelo demônio. Somente Jesus mostrou a sua soberania sobre a carne. Jesus domou os instintos que o pecado original tinha bagunçado tudo. Jesus teve o poder sobre Satanás. E foi necessário que ele ficasse esses 40 dias no deserto, que ele fosse tentado para que ele subjugasse a influência do inimigo sobre o ser humano, porque Jesus era Deus feito humano. Então Jesus vai para o deserto para ser tentado. Jesus se abandona nas mãos de Deus. Jesus sabe que o Pai só vai levar ele para algum lugar, para alguma batalha, alguma dificuldade, se for para um bem maior. Assim também na nossa vida de fé. Quem tem essa gratidão e esse abandono a Deus, sabe que Deus não deixa cair nem um fio de cabelo da nossa cabeça, nem uma árvore cai nenhuma folha cai da árvore. Nada acontece, nem um sopro de vento sem o consentimento de Deus. Jesus diz, nem um pássaro cai do céu e vocês valem muito mais do que os pássaros. Se nem um pássaro cai sem o consentimento do Pai do céu, quanto mais vós, homens de pouca fé, Jesus diz. Nós temos que confiar que nada acontece de mal que não seja para um bem maior. Por isso que está lá em Romanos 8, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quem não ama a Deus não enxerga o amor de Deus nos acontecimentos. Quem não tem o amor a Deus em seu coração, acha que tudo é mal, tudo é problema, tudo é motivo de reclamar, de se revoltar. Mas quem tem Deus no coração percebe que Deus transforma maldições em bênçãos. Deus transforma um tempo de espera, um tempo de demora, num tempo de vitória, numa graça muito maior. Deus não demora, Deus capricha, como nós costumamos repetir. Então, no início do ministério público de Jesus, ele se abandona e o Espírito Santo o leva ao deserto para ele vencer Satanás. No final do ministério público de Jesus, quando Jesus morre, Jesus também se abandona completamente nas mãos do Pai. Você está percebendo que a vida inteira de Jesus, do início ao fim, foi um entregar-se nas mãos do Pai. Seja feita a tua vontade, Pai. Desde o início até o fim, Jesus se entrega totalmente. Eis-me aqui para fazer a vossa vontade, diz a carta aos Hebreus, diz a profecia. Jesus se abandona. Ali no início ele é levado pelo Espírito. Quis levá-lo para o deserto, Jesus se deixa levar. E no final, Jesus diz, e essa é a palavra do nosso livro, Transformando Dor e Amor, desse dia que nós meditamos, 26º dia, que Jesus vai dizer, Pai,
em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o nosso livro vai explicar. Quando Jesus fala isso ao Pai, Ele está dizendo ao Pai que faça-se a sua vontade. Jesus estava sofrendo tremendamente, mas Jesus estava dizendo: Pai, se for para eu descansar agora no teu seio, na tua glória, seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser que eu fique mais algum tempo aqui, passando por essa prova, por essa dor, seja feita a tua vontade. Santa Teresa dizia, né, a mesma coisa. Ela dizia até assim: se for para estar nessa vida, é para estar lutando e salvando almas, senão é melhor morrer. Santa Teresa diz: aqui nessa vida é para lutar pela salvação de muitas almas, senão é melhor partir. Então para ela tanto fazia. Santo Afonso de Ligório, Santa Teresa Madalena de Pazzi, ficar aqui nessa terra ou morrer. Eu lembro de um santo chamado São Martinho. Foi um grande santo. Foi o primeiro santo da igreja que foi canonizado sem ter sido mártir pela fé. Todos os santos eram mártires, mas São Martinho, não me lembro exatamente o ano que ele viveu, né? Mas se foi 500 e pouco, não consigo lembrar agora, mas São Martinho, não São Martinho de Lima, mas São Martinho Bispo, ele foi o primeiro santo a ser canonizado sem ser mártir, porque foi um grande exemplo de santidade. E no final da vida, já idoso, um bispo, cansado, já tantas lutas, tantos sofrimentos, tantas batalhas espirituais, e ele morrendo, e ele feliz porque ia para a casa de Deus, ia descansar no colo do Pai, e os seus filhos espirituais chorando disseram: por favor, meu Pai, não nos deixe órfãos. Se tu vais embora, os lobos vão invadir o rebanho. Não nos deixe sozinhos, precisamos do Senhor. Ele respirou fundo e disse para Deus: Senhor, se tu quiseres me levar, eis-me aqui. Mas se tu achares que ainda sou necessário aqui nessa terra, estou pronto para fazer tua vontade. Filipenses capítulo 1, versículo 23, São Paulo diz que preferia muito mais partir para ir logo para o céu, descansar. No céu é alegria, é festa, é recompensa, não acaba a felicidade. Eu prefiro imensamente ir para estar com Cristo do que ficar nessa terra. Filipenses 1, 23. Mas eu sei que Deus quer que eu fique ainda algum tempo aqui, por causa de vocês, pela edificação das almas de vocês, eu vou ainda ficar um tempo. Assim São Martinho diz para Deus: Senhor, se quiser que eu fique mais tempo, eis-me aqui, faça-se a tua vontade. Esse abandono é verdadeiro. Esse abandono que nos leva para um caminho de felicidade e santidade. Será que o nosso coração está totalmente disponível para a vontade de Deus? Nós queremos ser felizes, mas será que existe real felicidade se nós nos entregamos na mão de Deus, mas nós dizemos essa palavrinha que muitas vezes é destruidora: Senhor, eu me entrego totalmente nas tuas mãos, eu me abandono, como a gente canta. Tem uma outra canção que eu vou falar para vocês, né, do Charles de Foucault, depois eu falo com vocês. A irmã vai até mais tarde colocar a imagem dele, mas eu digo: eu te entrego tudo, minha vida está nas tuas mãos, eu me abandono em ti, como a irmã Marijoana cantou, minha vida está onde sempre esteve, em tuas mãos, mas contanto que o Senhor isso, o Senhor não deixe acontecer isso, contanto que eu não precise dar isso e aquilo. Será que existem esses mais na nossa entrega a Deus? Será que você confia que Deus te ama mesmo, ao ponto de se abandonar, como diz Santa Teresinha? Deus só pede isso: gratidão e abandono. Se eu realmente sou grato a Deus, a minha entrega não vai ser medíocre. E se é medíocre, eu vou pedir a Deus que me faça vencer esse medo de se entregar a Ele. Gente, é terrível a gente dar para Deus uma parte do nosso coração e segurar outra parte. Isso não é amor verdadeiro. Eu me lembro que quando Deus me mostrou qual era a minha vocação,
Gente, foi uma luta tremenda, mas quando eu disse meu sim, foi um sim definitivo. Mas aí eu fiquei procurando mais de um ano e meio, aonde Deus me queria. E comecei a ficar aflito, preocupado aonde Deus me quer. Ia para um canto, ia visitava, procurava conhecer e não sabia onde Deus me queria. E eu me afligia. Hoje eu olho para trás e eu vejo como eu me abandonei pouco. Deus tinha preparado o Instituto Hesed, encaixou perfeitamente. Deus criou, parecia que Deus tinha criado o Instituto só para mim. Deus criou esse lugar, com certeza Ele criou aqui, para que eu vivesse aqui. Desde toda a eternidade, Deus pensou os planos dEle, os sonhos dEle para a minha vida. Mas o meu abandono não era inteiro. Hoje eu vejo que eu estava nas mãos de Deus, como alguém pequenininho nas mãos gigantes, olhando para lá, olhando para cá, procurando onde Deus me quer, onde, Senhor, onde? E já estava tudo pronto. Eu estava nas mãos de Deus. Mas a gente ainda tem essa dificuldade de se abandonar. A gente só consegue ficar tranquilo quando eu consigo pegar com as minhas mãos. Eu já sei por onde Deus vai me conduzir, por aqui, depois por aqui, depois por aqui. Agora eu estou tranquilo. Não, gente. Se abandonar é deixar Deus conduzir sem saber por onde Ele vai te conduzir. Claro, nada te impede de fazer planos. Na medida que Deus vai te dando sinais da vontade dEle, você deve se preparar para as coisas. Isso é sinal de amor e gratidão, claro. Mas eu estou dizendo que você às vezes quer saber tudo da sua vida, do que Deus vai resolver no seu caminho, para onde Deus vai te guiar, quer saber do futuro. Isso é falta de abandono, falta de confiança que você tem um Pai que te ama. Por isso essa experiência do batismo de Jesus, a experiência do amor do Pai é necessária, você se abrir a essa experiência. Porque se Deus fala para mim, tu és o meu filho, minha filha, você é amado, amada, em ti eu coloco toda a minha alegria, eu derramo toda a minha felicidade, está em você. Ele disse isso para Jesus. E porque Jesus está em você, o Pai olha para você e diz que você é o tesouro mais precioso que existe para Ele. Saciado por esse amor do Pai, eu me abandono. Se Ele é meu Pai, se Ele é louco de amor por mim, como é que eu vou duvidar? Se Ele me ama mais do que eu mesmo me amo, como é que eu vou duvidar desse amor? Deus nos convida a esse abandono de Jesus. No início do seu ministério, no batismo, ele se abandona e é levado ao Pai para o deserto. Mas no final do seu ministério, também ele se abandona, dizendo, e essas são palavras muito fortes, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Santa Teresinha diz ainda uma outra frase, como é doce abandonar-se nos braços de Jesus, sem temores e sem desejos. As duas coisas que mais perturbam os seres humanos é o medo e o desejo. Eu estou inquieto, porque eu quero uma coisa e não tenho, quero uma coisa e não tenho, quero uma coisa e não tenho. Precisamos equilibrar essas paixões. Tudo na hora certa, tudo no momento certo. Equilibre essas paixões do possuir, do gozar, do aproveitar, do sentir, do experimentar, né? Os desejos. E outra paixão que nos deixa também perturbados é o medo de perder algo, medo de acontecer algo, medos. E Santa Teresinha está dizendo aqui, como é doce abandonar-se nos braços de Jesus, sem temores e sem desejos. O que significa isso, irmão Luiz Maria? Você se entrega totalmente nos braços dele. Ele vai te conduzir para aquilo que é melhor. Ele vai te proteger do mal, então não tenha medo. Ele vai te dar o melhor, então não fica dizendo, Jesus, eu preciso disso, Jesus, tem que ser logo isso, tem que ser logo aquilo. Calma, não é errado você pedir coisas a Jesus, mas sem se apegar a nada. Jesus, eu gostaria dessa graça, mas eu sei que o Senhor vai me dar o melhor. Se não vier desse jeito que eu estou pedindo, você tem que pedir. E Jesus diz, pedi e recebereis. E você tem que insistir, você tem que batalhar, não é?
Mas sempre no seu coração você tem que dizer: Jesus, eu estou te pedindo isso com muita confiança, porque se não chegar do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu estou pensando, o Senhor vai me dar de uma forma melhor, porque o Senhor vê o que realmente eu estou precisando. Se é para demorar um pouco, eu tenho certeza que o Senhor está agindo, o Senhor está ouvindo minha oração, não está sendo em vão. Essa confiança, esse abandono, que Deus cuida de tudo. Então, tem uma canção muito bonita, né, que fala quando a gente chega nesse grau de confiança, de abandono a Deus, quando lhe forem iguais, né? Eu queria cantar várias músicas nessa pregação de hoje. Nossa, como eu lembrei dessa canção. Quando lhe forem iguais a primavera ou o outono, o verão ou o inverno, você sentirá o seu coração descansar, porque saberá que o céu é a glória. Né? São tão vãs as preocupações, a cada dia o seu cuidado. Deixa que o hoje faça a sua história e traga em si o seu segredo. Quando lhe forem iguais os dias de luta e de paz, você sentirá o seu coração descansar, pois saberá que o céu é a glória. Gente, essa é a nossa meta. O nosso coração, quando for igual. Está um tempo difícil? Eu confio em Deus. Está um tempo de alegria, de recompensa? Eu não esqueço de Deus. Sempre eu estou nas mãos de Deus. Sempre esse abandono nas mãos do Pai. Então, no início do seu ministério, no seu batismo, você percebe que eu estou falando do abandono de Jesus nas mãos do Pai em dois momentos chaves. O início da sua missão pública e o final. Existem heresias cristológicas que dizem que Jesus não era Deus. Jesus no batismo recebeu Deus, aí ele virou Deus. E depois, quando ele morreu na cruz, ele mandou Deus embora. Ele entregou o seu espírito, ele deixou de ser Deus, porque Deus não podia morrer. Então, nessa hora, Deus saiu de Jesus. Isso é uma heresia tremenda. E tem cristãos protestantes também, mas que aderem a essa heresia. Jesus é Deus. Jesus é Deus que não podia morrer e se fez homem para poder pagar o preço do meu pecado, do seu pecado e redimir a humanidade. Deus inteiro, desde o momento da concepção no seio da Virgem Maria até o momento que ele morreu na cruz, e quem subiu ao céu, quem morreu por mim foi Deus feito homem. Quem subiu ao céu está à direita do Onipotente, é meu irmão, é meu amigo, é raça da minha raça, é carne da minha carne, é Deus feito carne, é o Filho de Maria. E por isso que nós estamos no corpo de Cristo, nós estamos sentados à direita do Pai misticamente. Quando você recebe a Eucaristia, você é glorificado, você é engrandecido, você é enobrecido, você está à direita do Pai, porque você está no corpo de Cristo. Isso é tremendo. Que heresia terrível dizer que Jesus se tornou Deus no batismo no Rio Jordão e deixou de ser Deus quando morreu na cruz, né? Então existem essas heresias, mas você percebe que a gente está meditando esses momentos. Quando Jesus vai ser batizado no Rio Jordão, ele vai dizer assim, a passagem bíblica: quando João Batista o batizou, os céus se abriram. Os céus se abriram e desceu o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. Primeira coisa, o céu estava fechado. Pela primeira vez o céu se abre a um ser humano. Nenhum homem pôde entrar no céu. O céu estava fechado. E agora o céu se abre e do céu se ouve uma voz dizendo que um homem é o que existe de mais importante para Deus. Um homem. Porque ali estava, claro, o eterno Filho do Pai. E ali ele disse: tu és o mais importante que existe para mim. Tu és o meu tudo, tu és minha alegria, tu és minha força, tu és minha luz, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, Jesus faz com que essa união entre o homem e Deus retorne. O homem estava separado de Deus. No momento do batismo, quando se fala simbolicamente que o céu se abriu, está falando que o céu que estava fechado para os homens foi aberto novamente. Você lembra
que lá na passagem do Gênesis, diz que Adão e Eva foram expulsos do paraíso e foram colocados anjos guardando para que não entrassem de novo, com espadas de fogo para que eles não entrassem de novo. Pois bem, o céu agora se abre. Lá no deserto, o povo não quis obedecer a Deus, reclamava, e Deus disse: nenhum desses vai entrar no lugar do meu descanso. Nenhum desses vai entrar no lugar do meu descanso, na terra prometida. Essa palavra é uma simbologia do céu. O lugar do descanso de Deus é o céu. É na glória de Deus. E nenhum pecador podia entrar, nenhum filho de Adão e Eva pôde entrar no lugar do descanso de Deus. Mas Jesus abriu de novo as portas para esse lugar. E aqui no batismo fala do céu que se abriu, mas também quando Jesus morre na cruz e diz essas palavras: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Jesus diz essas palavras, o céu se abre novamente. Como, irmão Luiz Maria? Você vê que logo depois que Jesus diz essas palavras, ele entrega o seu espírito e nessa hora o véu do templo se rasga. O templo significava o acesso do homem a Deus. Só podia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote, ali onde se encontrava a presença de Deus, onde Deus se manifestava na verdade. E o que tinha ali na entrada, quando ele entrava no templo, no santuário, Santo dos Santos, tinha 2 querubins, igualzinho no livro do Gênesis fala. 2 querubins que estavam guardando a entrada do paraíso. O homem não podia entrar. Mas agora que Jesus faz essa entrega, esse abandono, rasga no meio, é aberto o véu do templo. E ali, também ali na entrada, tinha o fogo do candelabro, as 7 chamas de fogo acesa, representando que aquilo do Gênesis, que por causa do pecado foi fechado para o homem, agora com a morte de Jesus foi aberto, foi escancarado para que nós pudéssemos também entrar no céu. Então Jesus, com o seu abandono, nos abre as portas para o céu. Então, deixar-se conduzir por Deus no começo, como no batismo de Jesus, Jesus se deixou conduzir, é bom. Mas somente no final que Jesus alcançou para nós o céu aberto. Então começar é importante, mas o mais importante é terminar. Eu vou repetir, começar é importante, mas o mais importante é terminar. Para que você veja que não sou eu, irmão Luiz Maria, que estou dizendo isso. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Antes da palavra de Deus, o Padre Pio vai dizer isso. Deixa eu ver aqui. Padre Pio diz assim: que Jesus e Maria sempre sejam louvados. Jesus nos disse no Evangelho que o prêmio é destinado não para quem começa bem, mas para quem continua no caminho do bem por um certo, e nem para quem continua no caminho do bem por um certo tempo, mas somente a quem persevera até o fim. Olha só. Não é destinado o prêmio para quem começa bem, e nem quem continua por um tempo no caminho do bem, mas quem persevera até o fim. Portanto, quem começou, procure perseverar, sempre melhor. Quem está prosseguindo, procure chegar até o fim. E quem desgraçadamente nem começou ainda, ponha-se no caminho certo. Esforcemo-nos todos em perseverar. Aí ele vai falar de toda essa questão da perseverança, só quem perseverar até o fim será salvo, mas vai ter um momento em que o Padre Pio, perto de morrer, vai estar, todos os dias ele rezava o rosário, ele se inclinava, quando ele conseguia, se prostrava diante de Nossa Senhora da imagem e rezava, não parava de rezar o rosário, o Padre Pio, nos últimos momentos da vida dele. E uma vez uma pessoa disse assim: Padre, por que o senhor não para de rezar o rosário? O senhor é um homem de Deus, o senhor vai para o céu, não precisa se preocupar tanto. E o Padre Pio repetiu essas palavras que ele já dizia: Ê filho, o que vale para Deus não é começar bem não, é terminar bem. Olha que palavras. O que vale para Deus não é começar bem não, é terminar bem. No livro de Ezequiel, não me lembro agora o capítulo, acho que é 33, vai falar, se a pessoa está no caminho do bem, anos e anos, mas ela resolve desistir,
e vai para as trevas, ela vai se perder. E se uma pessoa está no caminho do mal, se arrepende e quer reparar, aceita toda a purificação da sua reparação, se converte verdadeiramente, mesmo que seja no último momento, ela se salva. Por isso nós católicos acreditamos no purgatório. Por isso, por exemplo, o ladrão arrependido, ele transformou aquela dor dele em amor. Ele diz, nós merecemos esse castigo. Ele se arrependeu, ele aceitou a purificação dos seus pecados naquela cruz. Por isso Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Gente, isso é tremendo. Ele terminou bem. Começou mal, pobrezinho, mas terminou bem. Né? Para Deus, o que conta é quem termina bem. E claro, se você propositalmente começa mal, dificilmente você vai terminar bem. E se você começa com todo o seu coração bem, a probabilidade é de você terminar bem. Anota essa passagem bíblica, Eclesiastes 7, 8. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Mais vale o fim de uma coisa do que o seu começo. Eclesiastes 7, 8. Mais vale o fim de uma coisa do que o seu começo, porque o fim é a meta. O fim é o objetivo alcançado. Claro que você precisa começar bem, mas começar bem e perseverar. Pedir a graça é uma graça de Deus. Só os humildes alcançam essa graça. Quem acha que é com as suas forças, você conhece aquela historinha da lebre e da tartaruga. A lebre achou que ia vencer, zombou da tartaruga, que era tão lenta na corrida, e por isso foi fazer outras coisas, foi brincar, foi se distrair. E a tartaruga não saía do seu propósito, da sua meta. E a lebre se distraiu porque era tão fácil vencer a tartaruga, que ela foi tirar a soneca. E nisso a tartaruga foi. Quando a lebre se deu por si, a tartaruga já estava lá na chegada. E quando a lebre veio correndo, não conseguiu e perdeu. Por quê? Porque ela se distraiu do seu foco. O que conta para Deus não é começar bem, é terminar bem. Então Eclesiastes vai dizer isso. Mais vale o fim de uma coisa do que o seu começo. E o livro do Eclesiástico, quem quiser anotar, é o capítulo 7, versículo 8. Agora já é outro livro, o Eclesiástico, é antes de Isaías, esse livro. Ele vai dizer assim, no capítulo 11, versículo 29. A dor de um instante faz você esquecer os maiores prazeres. Você teve uma vida inteira de pecado, de farra, de prazer. Basta uma dor de barriga para você nem pensar em nada dos prazeres que você teve. Basta um momento de sofrimento, sumiu tudo, aquela alegria, aquele gozo se apagou. A dor de um instante faz esquecer os maiores prazeres. E com a morte do homem, todos os seus atos serão desvendados. Olha só, na outra tradução diz assim: e na última hora que as obras de um homem serão reveladas. Olha o importante do momento final da sua vida. Por isso que a gente reza todos os dias na Ave Maria, agora e na hora de nossa morte. Roga por mim, mãezinha, agora e na hora de nossa morte. Por quê? Porque é na última hora que as obras de um homem são reveladas. Antes da morte, não beatifiques ninguém. Outra tradução, não louves a ninguém antes da morte, porque é em seu fim que se conhece o homem. É no seu fim que se conhece o homem. Então, a palavra de Deus está repetindo, né? Está dizendo a mesma coisa que o Padre Pio, baseado na palavra de Deus, diz. O que vale para Deus não é começar bem, mas é terminar bem. E isso que a gente está aprendendo hoje. Jesus começou se abandonando nas mãos do Pai. No batismo, ele se deixou levar pelo Espírito, para onde o Espírito queria levá-lo. E no final da sua vida, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. O abandono total. E você vai ver que esse título que eu falei para você,
o segredo da felicidade, da santidade, esse abandono de Jesus, você vai entender que Jesus se entregou ao Espírito, se entregou nas mãos do Pai como modelo, e você também vai conseguir fazer isso, em nome de Jesus. E eu quero te mostrar um meio para você conseguir fazer isso. Jesus se abriu à condução do Espírito, e esse foi o seu segredo. Se abrir ao Espírito Santo, mais do que sentimentos, é decisão, é abandono. Tem gente que acha que é devota do Espírito Santo. Por quê? Porque quem se abre ao Espírito Santo tem experiências místicas. Quem se abre ao Espírito Santo sente no seu coração efeitos da presença do Espírito Santo. Mas não é na nossa caminhada todinha que a gente vai viver de consolações, não. O Espírito Santo vai dar o necessário, mas muitas vezes ele vai te sustentar no meio da secura. Ser devoto do Espírito Santo, se abrir à condução do Espírito Santo, que foi o segredo de Jesus, não é viver de consolo. Vivo de consolo, eu sinto uma coisa, um arrepio, não sei o quê. O Espírito Santo dá sinais da presença dele, mas você não pode ficar dependente desses sinais, porque o Espírito Santo, no começo da caminhada, ele vai te dando grandes efusões, grandes experiências, e é necessário que você sinta isso. Mas depois ele vai te amadurecendo, porque o que importa na sua entrega ao Espírito Santo não é sentimento, é decisão. É decisão. Eu quero me abandonar nas mãos do Pai. Eu quero, não é? Então, a gente vai aprender. Eu quero colocar aqui, irmã, pode colocar essa foto do cardeal Mercier. Eu quero mostrar para você, através desse homem, Jesus se revelou a esse homem um segredo da santidade que ele mesmo viveu. Esse cardeal Mercier, ele vai dizer assim para nós: vou revelar-vos um segredo da santidade e da felicidade. Se todos os dias, durante 5 minutos, souberdes fazer calar vossa imaginação, fechar os vossos olhos às coisas sensíveis, fechar os vossos ouvidos a todo barulho na terra, para entrar dentro de vós mesmos, no santuário da vossa alma batizada, que é templo do Espírito Santo, e falar a esse divino Espírito Santo, o mesmo que conduziu Jesus para o deserto, o mesmo que Jesus se entregou no momento da sua morte, e você dizer para ele: ó Espírito Santo, alma de minha alma, eu vos adoro, esclarecei-me, guiai-me, consolai-me, dizei-me o que devo fazer, dai-me as vossas ordens, prometo com a vossa graça submeter-me a tudo o que permitirdes que aconteça, tudo o que desejardes de mim, e aceitar tudo o que permitirdes que me aconteça. Fazei-me conhecer somente a vossa vontade. Se vós fizerdes isso, quer dizer, se abandonar o Espírito Santo, 5 minutos do seu dia, você parar, silenciar os ouvidos, os olhos, tira celular, e você dizer ao Espírito Santo que você se submete a tudo aquilo que Ele quiser te conduzir. É uma entrega, é largar e deixar o barco à vela ser levado. Se você fizer isso, essa entrega ao Espírito Santo, sua vida correrá feliz, serena e consolada, mesmo no meio das provações, porque a graça será proporcionada à prova, dando-vos força para levardes e chegardes às portas do paraíso, carregados de merecimentos. Essa submissão ao Espírito Santo é o segredo da santidade. Esse mesmo abandono que Jesus se deixou levar pelo Espírito, no começo, no seu batismo, e no final, em tuas mãos entrego o meu Espírito, é o segredo da santidade. Esse abandono ao Espírito Santo. E Jesus, através de um monge beneditino, no livro Ensino Ieso, vai falar a mesma coisa que ele falou a esse cardeal. Jesus vai repetir isso. Esse é o segredo da santidade. Essa promessa, prometer ao Espírito Santo que eu vou me submeter a tudo aquilo que o Senhor quiser fazer. Gente, nosso tempo já foi aqui, eu nem vejo passar o tempo, né?
não tem as plaquinhas aqui, já foi o nosso tempo. Eu gostaria de falar demais. Eu vou só mostrar a foto. Pode mostrar a foto do Dolindo, irmã? Para você depois pesquisar e conhecer. Esse homem que chegou a ser diretor espiritual do Padre Pio, gente. Aqui está ele jovenzinho, né? Depois você vai ver outras fotos dele mais velho, celebrando a Santa Eucaristia. Esse homem, Jesus ensinou a ele a novena mais poderosa que existe. A novena do abandono, né? Eu iria explicar com mais calma, mas resumindo, Jesus vai dizer para ele que a novena mais... Por que você se confunde na sua preocupação? Deixa o cuidado dos seus assuntos para mim e tudo ficará em paz. Eu te digo na verdade que todos os atos de entrega verdadeira, cega e completa produzem o efeito que você deseja e resolvem as situações difíceis. 1000 orações não são iguais a um ato de abandono verdadeiro. Nunca se esqueça disso. Não há melhor novena do que esta. Ó Jesus, eu me abandono ao Senhor. Jesus assume o controle. Olha só, Jesus está dizendo para esse santo, que foi diretor espiritual do Padre Pio, que a melhor, mais do que 1000 orações, é você fazer oração com esse espírito, com esse abandono. Olha só a palavra que Jesus ensina. Não há novena melhor do que esta. Ó Jesus, eu me abandono ao Senhor. Jesus assume o controle. Repete comigo. Ó Jesus, eu me abandono ao Senhor. Jesus assume o controle. Ó Jesus, eu me abandono ao Senhor. Jesus assume o controle. Algumas pessoas fizeram dessa palavra uma novena mesmo, durante 9 dias, cada dia repetindo 9 vezes essa palavra. Ó Jesus, eu me abandono ao Senhor. Jesus, assume o controle. Você pode anotar essa frase e repetir no longo do seu dia. Repetir nos momentos difíceis. Jesus, eu me abandono ao Senhor. Assume o controle, Jesus. Isso traz paz à nossa alma. Jesus disse que essa é a novena mais poderosa que existe. Jesus mesmo disse ao Padre Dolindo Ruotolo, é assim o nome dele, está se tornando um beato da igreja, esse diretor espiritual do Padre Pio. Será que você tem se abandonado assim nas mãos do Senhor? Será que nas horas difíceis você tem feito esse ato de entrega e de abandono? E eu termino aqui, eu ia mostrar outras pessoas, mas eu termino aqui com esse padre carmelita, né? Eu ia falar, irmã, pode mostrar o Charles de Foucault, eu ia falar dele, da canção que ele fez, o poema, baseado nessas palavras de Jesus. Carlos de Foucault disse assim: Jesus entregou para o Pai a sua alma, dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa foi a última oração do nosso mestre, nosso amado. Ela deve ser para nós modelo, mas não apenas do nosso último momento, mas uma oração para todos os momentos. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tem uma música linda dele, mas não dá tempo de meditar sobre o escrito de Charles de Foucault. Ele fala desse abandono nas mãos do Pai, porque são muitos santos que querem nos ajudar. Você vê a serenidade no rosto de cada um desses, pessoas que se abandonaram nas mãos de Deus. Mas eu quero terminar com o beato Tito Brandsma. Esse beato carmelita, você está vendo a foto dele aqui, santo já foi canonizado. Ele foi preso porque ele, no regime de Hitler, no regime nazista, ele não aceitou aquela perseguição. Ele dizia que a imprensa católica devia ter direito. Ele disse que estavam erradas as coisas que faziam e por isso ele foi torturado, ele apanhou, ele foi preso e foi morto. Enquanto ele estava lá passando frio, passando fome, nessas torturas lá na Holanda, ele escreveu esse poema belíssimo, que você vai transformar agora em oração. O beato Tito disse assim: ó Jesus, quando eu te contemplo, eu redescubro a sós contigo que eu te amo e que o teu coração me ama como a um dileto amigo. Olha só, a mesma experiência que Jesus teve com o Pai. O Pai dizendo que Ele era todo o amor da sua vida. O beato Tito teve com Jesus.
Jesus dizendo que Ele era todo o amor da sua vida. Jesus é o meu melhor amigo. Jesus é meu irmão. Jesus é meu tudo. Quando eu te contemplo, olhando para a cruz de Cristo, eu redescubro a sós contigo que eu te amo e que o teu coração me ama como a um dileto amigo. Ainda que a descoberta exija coragem, faz-me bem a dor. Por ela, eu me assemelho a ti. Olha só, olhando para a chaga de Jesus, ele disse, por ela, eu me assemelho a ti. Ele estava preso, ele tinha sido torturado quando ele escreveu isso. E ele vai dizer assim, que ela é o caminho redentor. Na minha dor eu me rejubilo. Já não a julgo sofrimento, mas sim predestinada escolha, que me une a ti neste momento. Deixa-me, pois, nessa quietude, malgrado o frio que me alcança. Presença humana não permitas, que a solidão já não me cansa. Pois de mim sinto-me tão próximo, como jamais antes senti. Nunca ele sentiu tão perto dele, Jesus, como no momento de dor. E ele termina, doce Jesus, fica comigo, que tudo é bom junto de ti.